Paz, sabedoria e força, salve nação tricolor, estamos começando mais uma Opinião Tricolor aqui na UTV, agora sempre às 7h30 da noite, você já sabe, você que está no site da UTV.com.br, venha conosco também no Facebook, facebook.com/UTV Brasil, lá você participa com seus comentários, com suas perguntas, com suas críticas, com suas sugestões, mandando aqui um abraço pro meu amigo Paulinho Heavy que está aqui do meu lado, já são e salvo, já firme e forte, boa noite Paulinho. Boa noite, Carlos Porte, boa noite, nação tricolor. E se é o que eu posso falar, é o que sobrou de mim aqui. Que é isso, meu guerreiro? Antes de mais nada, muito obrigado pelos votos de força e incentivo de toda a galera que me escreveu maciçamente. O pessoal foi muito bacana, só tenho a agradecer, me emocionaram e me ajudaram muito em virtude do passamento que eu tive, minha garota faleceu. E logo na sequência eu tive um probleminha aí, caí de uma pequena escada, fraturei o platô da tíbia, tive que fazer uma cirurgia e felizmente estou são e salvo aqui e agradecendo demais você pela força que você fez e a galera tricolor que através das mídias sociais mandaram muitas mensagens que confortaram muito o meu coração. Muito obrigado de coração e vamos que o São Paulo precisa da gente. É isso aí. Paulinho, bem-vindo, meu irmão. Agora sim, o nosso time está completo para falar de cara, que aqui é o Papo Reto São Paulino, falou? Você tá incomodado, meu velho? Tá se sentindo aí, porra, esses caras falam a verdade pro torcedor São Paulino? Aqui é assim. Aqui não tem aparelhamento, não. Então a gente tem esse compromisso desde sempre com a torcida do São Paulo e cada vez mais isso fica evidente pro torcedor São Paulino que nos acompanha. A gente só tem a agradecer, a gente só tem a dizer que toda a gratidão ainda é pouca para aquilo que vocês confiam no nosso dia a dia. E por isso, Paulinho, a gente vai renovar esse compromisso sempre. Até para o nosso programa de hoje, já a gente vai falar do nosso convidado, que vai ser, com certeza, muito, muito esclarecedor e revelador o conteúdo do nosso programa hoje. Mas, acima de tudo, é esse compromisso, né, Paulinho? A verdadeira mídia do São Paulo precisa ser... não vamos nem tomar... Não é questão de falar da opinião tricolor, mas a gente queria ter orgulho de ter referências. E hoje a gente tem lamentos de tanto silêncio, de tanto violino sendo tocado com o Titanic afundando. É verdade. Temos que reagir. E a voz da reação sai de você, formador de opinião, que está deixando de fazer isso. Infelizmente, né, Porte, porque a gente há muito tempo vem pregando a mesma tocada, falando as mesmas coisas e preenchendo uma lacuna que, teoricamente, a nossa imprensa dita especialista, a imprensa mesmo, jornalistas Futebol Clube ou jornalistas do São Paulo, infelizmente desaprenderam ou porque não querem fazer ou porque não sabem fazer. Então, cabe a nós, São Paulinos, infelizmente, trazer o lado que é o mais penoso, mas se alertar que não é aquele pãozinho com melzinho na chupeta que a mídia andou colocando para você, que fez você acreditar em várias passagens que o São Paulo estava são, que o São Paulo estava bacana, que o São Paulo era a ilha da fantasia, era a Lecolândia. Abre aspas, a reconstrução, abre aspas, sabemos fazer o caminho certo. Então cabe a nós sermos os malas, os chatos, os caras, as aves de mau agouro. Não é que a gente queira não, cara. Como na disseram época do Tele, na época os que cavaleiros do Apocalipse. Na época do Tele, na época que ganhávamos tudo, não havia necessidade realmente de se bater numa coisa, num time que está ganhando. Mas nosso time não está ganhando há 10 anos. Nosso time deveria ter uma torcida, essa torcida tão apaixonada que anda lotando o Morumbi, mas que não deveria ser tão alienada em virtude até dos próprios jornalistas tricolores que não fazem o papel que deveria ser e contar realmente como as coisas são. Verdade. Então a gente não pode ser mais neural de ir para um estádio, 60 mil pessoas e só bater palma e torcer para o time que é o nosso time, é o time de nosso coração, é o que nós temos que fazer, mas sem provocar uma reprimenda. Leco, o que você está fazendo aí dentro? Leco, Pinote, o que é isso? Quer dizer, você só pode bater palminha. Juntos chegaremos lá aos 47 pontos. Isso vai além da torcida, isso vai além do universo de sites e blogs ou torcidas organizadas. Os conselheiros do São Paulo, os conselheiros do São Paulo, 124 conselheiros que elegeram
esse estado de coisas lamentável, onde o torcedor sofre, onde o torcedor clama. Presidente Leco, o recado é para o senhor, mas antes é para os conselheiros que estão ouvindo. São Paulo foi assaltado no final de semana. Perfeito, onde está o presidente do São Paulo para bradar pelo São Paulo Futebol Clube? Onde estão os bastidores do São Paulo na Confederação Brasileira de Futebol? Vinícius Pinotti, diretor de futebol, em nenhum momento foi nessa semana para bradar contra o estado de coisas. Precisa a mídia externa fala, olha, o São Paulo foi prejudicado. Precisamos nós, até o São Paulo aqui, tadinho do vovô, precisamos nós. E a diretoria se cala. Não, e os conselheiros não cobram. E é impressionante, né, irmão? A gente com o time do Corinthians dentro do nosso estádio, 60 mil vozes tricolores, nós fomos assaltados, literalmente assaltados, a mídia aparelhada dizendo que você não viu o que você viu, gente brigando com imagens, o cara foi lá e quebrou nossa bandeira, chutou nossa bandeira, mostrou, fez um gesto obsceno para nossa torcida, e você sabe o que aconteceu? Nada. Ou seja, o Morumbi com 60 mil vozes virou um estádio neutro. O abraço afetivo antes do jogo prevaleceu mais do que o próprio São Paulo ser prejudicado. É brincadeira, viu, diretoria? Não, e outra, né? O abraço pro corintiano e o esganamento pro São Paulino, pro nosso conselheiro que tomou um enquadro nas tribunas, né? Isso daí a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, porque a gente tem conhecimento do que saiu na mídia. Não podemos afirmar nada além do que saiu, mas a gente vai reproduzir para o torcedor aí ter ciência também. Lamentavelmente, essas situações acontecendo com o nosso São Paulo. Então, o recado está dado. E vamos falar do nosso convidado, né, Paulinho? Que eu acho que é mais do que necessário falar desse convidado, porque, mais uma vez, né, Porte, a gente vai preencher uma lacuna que a tal imprensa, que os tais jornalistas deveriam ter feito, mas parece que é mais bacana ficar tergiversando, ficar em cima de um assunto e que não se vai a fundo para ter motivo para fazer chacota, para fazer desfeita, para tirar sarrinho, para colocar cada vez mais lixo numa malfadada diretoria, numa malfadada gestão de futebol. Então hoje a gente se sentiu no dever, não só no direito, mas no dever de abrir o espaço aqui do Opinião Tricolor para esse convidado que está aqui, para ele ter exatamente a oportunidade de expor o lado que foi tão mastigado, foi tão jogado ao léu e fez tanto mal a tanta gente, cara, e ficou por isso mesmo, e a única pessoa que ficou ressentida com essa história toda por não ter podido falar, hoje está aqui. Então, tudo que a gente quiser saber, tudo que a gente puder fazer para desmistificar esse assunto e deixar como um registro do que realmente aconteceu naqueles tempos, será feito hoje aqui no Opinião Tricolor. É isso aí. Vale lembrar que a premissa do contraditório é dever do bom jornalismo. Nosso convidado de hoje, ele tem o avô e o pai São Paulino, irmãos e filhos, sócio desde 1966 no São Paulo. Teve o pai conselheiro, responsável direto pela vinda do Cilinho e seus menudos do Morumbi. Foi diretor adjunto em 2002 do marketing, em 2004 adjunto de futebol, em 2008 foi eleito conselheiro, esteve junto nas gestões de Marcelo Portugal Gouveia, Juvenal Juvencio, Carlos Miguel Aidar, foi diretor de comunicação, vice-presidente de marketing. Vocês já devem estar sabendo de que nós estamos falando. O polêmico Douglas Schwartzman está aqui hoje no Opinião Tricolor. Não é isso, Paulinho Heavy? Seja bem-vindo, Douglas. O espaço do Opinião Tricolor é seu para a gente elucidar tudo que ficou aí mal parado e tudo que você gostaria de expor, e a gente vai te dar uma espremida aqui, sim, na função de torcedores, tá? Porque as mesmas perguntas que eles fazem lá, nós vamos fazer aqui para você, entendeu? Então eu quero que você seja bem-vindo, fique à vontade, mas fique esperto porque nós vamos te dar umas cutucadas aí, porque essas cutucadas são a que o torcedor mal informado gostaria de estar fazendo para você. Então, logo de cara, Douglas, eu já deixo a pergunta. Você é o Jack?
Boa noite, Paulinho, boa noite, Porte, boa noite para toda a comunidade São Paulina que acompanha aí o Opinião Tricolor. Eu já queria também aproveitar para dizer que eu não vim contar o meu lado, não vim contar a minha versão, não é o contraditório, eu vim contar a verdade e documentado com a verdade, né? Então, começando eu não sou o Jack, isso ficou muito claro e bem claro, e eu estou aqui com documento, inclusive, para dizer que o Jack existe. Foi contactado pela gestão do Leco, onde ele fez o famoso distrato do caso Fariste. Então tem aqui todos os documentos da Fariste, o contrato, a certidão cartorizada nos Estados Unidos, porque o Jack é um cidadão americano. Então ele existe, e não sou eu, é um cidadão americano. Se você me permite, eu não sei se tem mais alguma pergunta. Não, eu quero que você vai solar, velho. Eu quero que você fale. Eu queria falar como é que o Jack chegou no São Paulo. Por favor. É muito simples. Eu, em 2013, era conselheiro, me afastei da diretoria do São Paulo em 2008. Na verdade, quando demitiram, eu era adjunto de futebol da época era o vice-presidente, se não me engano, era o nosso querido Leco. E quando eles demitiram o Muricy, que era meu amigo pessoal e do qual eu tinha uma admiração muito grande pelo trabalho que ele fez, foi tricampeão, eu não me conformei de demitir um técnico tricampeão brasileiro por uma derrota na Libertadores. 2008. Em 2008. Então, naquele momento, a minha opinião não valia nada, então não tinha sentido eu ser diretor, onde você senta numa mesa e o que você fala não presta. Então eu me retirei da diretoria. De 2008 em diante, eu passei a ser um conselheiro, como os outros 240 conselheiros lá. Eu atuo na área têxtil. Eu tenho 55 anos e eu trabalho nessa área desde os 16 anos de idade. Então, e sou muito bem sucedido nessa área. Eu sempre tive excelentes relações na minha relação profissional. Eu tenho relações na China, nos Estados Unidos, na Itália, em Portugal, no Chile e no Peru. São os países que eu atuo fazendo negócios na área de confecção, área tecido, roupa, enfim. O Jack Banasferrar é das pessoas com quem eu tenho relação comercial. E em 2013, numa feira internacional, num stand de negócios, ele sabia da minha relação, que eu era conselheiro de São Paulo, pois eu tentei ter relações comerciais com ele no Brasil, tentamos até fazer um showroom aqui, que acabou não prosperando, não indo direito, mas ele sabia que eu tinha relação, até porque ele visitou teve em jogos no Morumbi. Ele me falou, olha, eu tenho um negócio para o São Paulo. A Under Armour, uma empresa americana, que é a segunda empresa, já vinha crescendo nos Estados Unidos, já tinha acabado de ultrapassar a Adidas, vai para o Brasil em 2015 para se instalar no Brasil. E vão entrar no futebol. Eu gostaria muito que você me apresentasse ao São Paulo Futebol Clube. Eu falei, Jack, eu não tenho relação com a diretoria, não sou diretor. O que eu posso fazer é te passar o contato direto do marketing e do presidente. E dei a ele o telefone do Juvenal Juvencio, celular, e do Júlio Casares. Passou uma semana, eu liguei para o Júlio, na frente do Jack, lá da onde a gente estava, que é fora do Brasil, e disse ao Júlio, olha, vai te procurar um cidadão assim, que tem interesse com a marca, tal, ele quer levar a marca para o Brasil e quer usar o São Paulo. A partir daí que eu passei o telefone, eu não tive mais relação nenhuma nessa operação. Eu não era nada, eu era um conselheiro. E eu fiz aquilo que qualquer conselheiro faria. Não pedi nada e indiquei que ele nem sabia se isso ia virar ou não, porque o São Paulo recém tinha feito o contrato com a Penalty. Dali para frente, o que eu fiquei sabendo é que em 2014 ele trouxe os americanos para o Brasil, fizeram uma reunião no Morumbi com o Júlio Casares e com o Juvenal Juvencio. Segundo o Júlio, o Juvenal não atendeu, inclusive o presidente da Under Armour, Kevin Plank, esteve no Morumbi em janeiro, fevereiro, eu não sei a data, tá? Eu não era da diretoria. E o Juvenal não deu a menor atenção a eles,
Eu estou falando do Juvenal, e quero deixar claro, aproveito para falar bem claro, eu não estou falando do Juvenal porque ele morreu, porque o que eu estou falando aqui, eu falei no Ministério Público e falei no Conselho Deliberativo, na Comissão Especial do Conselho e na Comissão de Ética. Então isso está gravado quando o Juvenal era vivo. Então, eu estou repetindo o que foi falado em 2015. Então, o Juvenal não deu a menor atenção e o Júlio disse até que ficou de saia justa com os americanos porque não foram recebidos como deveriam. Em abril mudou-se o presidente, o São Paulo vinha com deficiências financeiras com a própria pênalti, a pênalti não pagava o São Paulo em dia, vinha numa situação delicada, não estavam felizes. Então o Júlio aproveitou a mudança da presidência e prospectou o negócio com a Under Armour. A partir daí, isso foi cuidado pelo presidente do clube, Carlos Miguel Aidar, e pelo vice-presidente de marketing. É isso. Foi assim que o Jack chegou ao São Paulo. Vice-presidente de marketing na época, o Júlio Casares. Eu não era nada. Quando eu fui convidado a ser diretor de marketing, dia 30 de maio, né, eles já tinham conversado, já tinham reuniões com os americanos, e o Júlio credenciou, junto com o Carlos Miguel, fizeram uma carta de credenciamento, todos os documentos vão estar aí à disposição de vocês, inclusive. Esses documentos é da Comissão de Ética, você já deve ter olhado, tem aí a certidão de cartório dos Estados Unidos, lá não se brinca com isso, da cadeia, falsidade lá é coisa séria. Então, deixa eu só tá citando aqui, o que eu estou observando aqui, a gente tem um notário público, Paulinho, com a assinatura do Jack, tá? Okay. Diante das autoridades da Califórnia aqui, tá? Aqui tem o contrato do distrato, bem na verdade, entre São Paulo e a questão da Farist. Só para a gente estar relembrando, Carlos Miguel Aidar, presidente, a Under Armour, como você já bem havia explicitado, veio com uma política muito forte em relação a ter um mercado novo e de potencial aqui no país, e veio para cima mesmo, com um contrato dito fabuloso na época, onde o valor de mercado atentava para cerca de uma média de 120 a 122 milhões de reais, que seriam condicionados ao período até de 2020, onde nós teríamos 15 milhões pagos ao ano para o São Paulo. Ou seja, aquele argumento de que o patrocínio do São Paulo saiu do zero, da gestão atual... Não, a gente vai falar nisso aí, eu vou dar o detalhe direitinho. Porque assim, nem o Master pagou para o São Paulo o que a Under Armour paga anualmente. Exatamente. Além dos 8 milhões e 200, parece que é fornecido em material, os 6 milhões aproximados que foram de luvas. E 2 milhões de marketing, de verba de marketing. E 2 milhões de verba de marketing que perfazem esses mais de 120 milhões, que seriam responsáveis pelos tais 18 milhões, que seriam os 15% dado pela intermediação do negócio. Então, eu já expliquei, acho que ficou claro que o Jack existe e não sou eu. Foi a primeira pergunta do Paulinho. Esse assunto eu tenho respondido no Twitter e mostrado. Agora, vamos falar um pouco do contrato da Farist e da história dos 18 milhões, que é outro factoide. O contrato da Farist com o São Paulo Futebol Clube é um contrato de intermediação absolutamente comum e normal de todos os negócios que o São Paulo faz. Né? Foi dito que o cara vai ganhar 18 milhões. O cara não vai ganhar 18, não iria ganhar 18 milhões. Ele ganharia 15% sobre o valor que o São Paulo recebe. Se o São Paulo, por exemplo, como está acontecendo hoje, vai romper o contrato, ele já não receberia, não seriam 18 milhões. Então, o que ele recebe? Ele receberia 15% sobre os 20 milhões anuais. Perfeito. 23 milhões. Se ao final de 2020 tivesse tudo sido ele teria chegado a 18 milhões. Não era uma diferente, é muito importante dizer, diferente do contrato da Beavers. Um contrato que ninguém sabe, porque precisa ficar claro uma coisa. Não existia nada errado, e tanto não existia que o contrato foi enviado ao Conselho Deliberativo por livre e espontânea vontade da diretoria, que era uma coisa que não acontecia no São Paulo.
Ninguém nunca tinha visto um contrato de intermediação dentro do São Paulo, nenhum conselheiro. Isso é importante dizer. Muito legal. Se tivesse coisa errada, a gente guardava na gaveta. E eu vou dar um exemplo. A Penalty, patrocinadora da época, quando o São Paulo fez o contrato, era a Penalty. Tinha sido também a patrocinadora campeã do Mundial quando o presidente Pimenta foi campeão do mundo. É verdade. Por que a Penalty, que tem o dono, o senhor Stefano, São Paulino, precisava de um intermediário para fazer negócio com o São Paulo Futebol Clube? Era A fácil, empresa do Cambuci, ali do outro lado do rio, ela precisava de um intermediário, mas ela teve um intermediário que pertencia à diretoria do São Paulo, a empresa Beavers, diferente da Fariste, que é de um americano, que faz intermediação nos Estados Unidos para vários negócios, diferente da Fariste, a Beavers era uma empresa do qual o proprietário era a mãe do Rui Branquinho, diretor de marketing do São Paulo Futebol Clube. E diferente da Fariste, esse contrato nunca foi para o conselho até a gestão Aidar. E nós mandamos para o conselho e, na época, o presidente do conselho, o senhor Leco, Carlos Augusto Bastos, não referendou o contrato ao conselho, não apresentou. E esse contrato de intermediação, que não era 15%, era 10%, aí o cara falou, mas o cara ganhou 2 milhões de reais. É verdade, o São Paulo só ganhou 20. No caso do Fariste, o São Paulo ganhou 120. Então você ganha por aquilo que você traz. E um detalhe, ele recebeu tudo antecipado. Antes do São Paulo receber. Antes do São Paulo receber, o senhor Rui Branquinho, a Beavers, de propriedade da mãe do Rui Branquinho, recebeu a comissão integral antecipada. O detalhe é que o último ano, 2015, o São Paulo não recebeu dinheiro da Penalty. 2015 ele recebeu da Under Armour. Entendi. Então, precisa ficar claro que contrato de intermediação não é ilícito. Isso é uma empresa privada. O São Paulo não é uma empresa de órgão público. É uma empresa popular privada. Então, o negócio de intermediação é comum. Aliás, o Leco, que diz que não paga comissão, que o São Paulo não paga, o contrato da Prevent Senior tinha comissão prevista no contrato, desmentindo aquilo que ele falou, e na época da eleição, inclusive, foi publicado e ele acabou confessando a mentira. Então, contrato de comissão, de intermediação nos negócios é normal, não só no futebol, mas em todos os negócios. Quando vocês compram as suas câmeras aqui, ou quando fazem a sua locação, tem um intermediário recebendo. É normal o contrato de intermediação, não há nada errado. O contrato do São Paulo, da Fariste com o São Paulo, foi absolutamente lícito, seguiu todas as regras estatutárias que o estatuto da época comandava. A diretoria seguiu todos os ritos estatutários. Não há um fato ilícito no contrato. E depois, por final, não causou prejuízo. Pô, mas o cara perdoou? O cara é um idiota? Não. O cara é um judeu, iraniano, cidadão americano, negociante, que é muito prático. Quando ele diz, sempre ficou muito claro que só seria pago comissão se as regras estatutárias fossem respeitadas. O artigo 8 do Estatuto da época exigia a aprovação do Conselho Deliberativo para que o pagamento fosse efetuado. O Leco suspendeu a aprovação daquele contrato, o contrato não foi submetido à aprovação, portanto, não foi aprovado, e isso foi transmitido a ele. Você não vai poder receber, e nós mandamos a cópia para ele do artigo 8, com um parecer jurídico que o Carlos Miguel apresentou, dizendo o seguinte: empresa não estabelecida no Brasil, para discutir essa questão, teria que depositar o valor da dívida no Brasil e discutir na justiça. E no parecer já foi dito, você vai perder, porque a cláusula é clara e nós estamos cumprindo o estatuto. Ele insistiu em querer receber durante um período e ele deve, com certeza, pelo que as informações que eu tenho, se compôs com os americanos, porque existem duas Under Armour. Under Armour Brasil, que é dirigida por brasileiros, e a Under Armour nos Estados Unidos, que é uma empresa, e eles são parceiros lá. Eu até trouxe, e vou te entregar, o Marcelo Ferreira, que era o presidente da época, declarou isso na imprensa.
Nós não temos nada com esse negócio, mas o Jack é mais um parceiro nosso, como outros que nós temos pelo mundo. E eu tenho certeza que o Jack, inteligentemente, foi lá, fez um acordo para não perder negócios futuros e negócios à frente e não ter problema aqui que ele não ia conseguir receber. Então não tem perdão. Não é que o cara é idiota, ele não é burro entrar numa ação na justiça no Brasil, botar dinheiro que bom demora pra... 20 anos, botar o dinheiro lá que ele não sabe nem se vai receber, Se vai que voltar. com certeza perderia. Foi só por isso. Não é que ele perdoou a dívida porque ele é meu pai, porque e nunca fui sócio dele. É isso que tem que ficar claro. Não há nenhuma relação. Isso foi mandado para o Ministério Público. O Ministério Público não transformou isso. Eu não sou investigado. O caso Fariste não é um caso de investigação do Ministério Público. O Ministério Público investiga os casos de negócios do futebol. Iago Maidana e outros mais que eles têm lá. No caso do São Paulo é o Iago Maidana. Então não há nenhuma... É isso que precisa ficar claro. Eu não sou o Jack. Não houve ato ilícito nenhum. Deixa eu só fazer uma perguntinha para complementar, já que o assunto está quente. Quem assinou esse contrato? Quem assinou o contrato foi o presidente do clube, como todos os contratos têm que ser feitos lá. Tá. O presidente do São Paulo Futebol Clube, na época o Carlos Miguel Aidar, o vice-presidente de marketing, Júlio Casares, o diretor jurídico, Leonardo Serafim, o diretor financeiro, Oswaldo Oliveira, na época, e o diretor de marketing que estava viajando, era o Rui Maurício, não estava no São Paulo, eu assinei o contrato no lugar dele, como diretor de comunicação. Eu pertencia ao departamento de marketing. Até porque eu conhecia o cidadão e sabia o que estava acontecendo. Aí é uma pergunta já com a segunda etapa. Por que nesse imbróglio todo sobrou só para você essa parada, cara? Porque todo mundo tá de bonito na história. Você ficou com a pecha do Jack. Por que isso aconteceu? Bom, é muito simples. Vocês começaram o programa falando da mídia aparelhada, de alguns formadores de opinião que são simpáticos sempre à postura da situação, vamos dizer assim. É óbvio que tem um ditado que diz que ninguém bate em cachorro morto, né? Eu tinha a minha liderança, eu era, de fato, uma pessoa polêmica, sou muito transparente e muito verdadeiro, eu não mando recado. Então eu não atraio muito amigo, eu só atraio gente sincera. Cara que gosta de tapinha nas costas e beijinho não me serve. Então eu seria um alvo mais... o que eles gostariam de atacar. Os outros, eu não vou ficar aqui fazendo acusações, são mais simpáticos, mais vaselina, dá beijinho. Todo mundo é amigo de todo mundo e eu não. Eu sou amigo de quem eu acho que tem que ser e de quem eu não. Eu não sou candidato, né? Eu não sou candidato a nada. Eu não preciso de voto. Eu não vivo do São Paulo. Para mim, eu estar no São Paulo ou não estar, não muda nada. Então, por que você ficou marcado? É muito simples. Primeiro porque tem um blogueiro que se diz jornalista. Eu vou dar o nome dele, porque eu não tenho problema nenhum em dar o nome. Estou louco para ver se a coisa vai um pouco para um confronto maior. Chamado Paulo Pontes. Dono de um site chamado Tricolor na Web. Esse cara pegou um cartão pessoal meu, na época, e transformou e foi o maior acusador desse caso, colocando na mídia e em todas as redes sociais, ele coloca bomba, bomba, ele põe uma bomba. Vice-presidente é representante da Fariste no Brasil, e criou um factoide. E foi muito aproveitado por parte da imprensa. Essa imprensa que adora mentira. Aí eu fiquei marcado com esse cartão, eu fiz uma explicação na época, mas eles não quiseram. Em alguns blogs, um dos blogs que me acusava veementemente me deu o espaço que vocês estão me dando aqui, que era o Blog São Paulo, Blog do São Paulo, que é daquele Zanqueta, que é um cara que bate até na mãe. E me batia muito. Blog do São Paulo. Blog do São Paulo. Ele me deu espaço e tudo que eu falei aqui hoje, eu falei no dia que publicaram esse cartão. Note uma coisa. Quem me batia muito era o Paulo Pontes, Palenzuela e o Faro, não sei o que Faro. Como é que é o nome dele? Que trabalha no São Paulo hoje. Lá de... Peraí que eu vou te falar o nome dele já. Fernando Faro, que também foi jornalista do Estadão, tinha um blog, me chamou de Satanás do Murumbi, esse cara.
Olha que coincidência. Eles me bateram durante 6 meses nessa história, ou 8 meses, até depois que eu saí. E o que o Fernando Faro faz hoje? Alguém sabe? Não. Gerente de comunicação do São Paulo. Ele trabalha dentro do São Paulo. Onde está trabalhando o Palenzuela? Alguém sabe? Está dentro do São Paulo Futebol Clube. Quem é o Paulo Pontes? A mulher dele é diretora de esportes, era diretora de eventos. Tem uma escola de inglês dentro do São Paulo, mas tudo depois que eu saí. Eles foram premiados, todos eles foram premiados. Por isso que eu fiquei com essa marca nas minhas costas. E por que escolheram você? Por que não o Júlio? O Júlio é simpático, o Júlio é da Record, o Júlio é muito... O Júlio foi o terceiro, ele assinou o contrato igualzinho o meu. A assinatura dele, dentro do contrato, valia mais que a minha. Ele era o vice-presidente de marketing. E ele é o conselheiro mais votado da última eleição. É um cara, meu amigo, honesto, transparente. O contrato é limpo, ele assinou como assinou o Oswaldo e tal, mas não ficou nada para o Júlio, não ficou nada. E nem deveria ficar, porque não foi feito nada errado. Ficou para mim por quê? Porque eu sempre fui valente e bati de frente com oposição. Eu sempre tomei os meus princípios como base de caráter. Eu não levo desaforo e não faço média com ninguém. Eu não devo nada. Então, volto a falar, eu não preciso. Eu saí de São Paulo há 2 anos e vivo bem a minha vida, tenho os meus filhos, tenho minha família, continuo as minhas viagens. Eu não preciso do São Paulo, nunca viajei. Eu fui vice-presidente de marketing do São Paulo 6 meses, 8 meses. Fui diretor de comunicação 8 meses do São Paulo. Eu não fiz nenhuma viagem com o elenco e com a delegação do São Paulo. E 2 vezes eu fui acompanhar o São Paulo fora do São Paulo e paguei do meu bolso. Eles sabem disso. Eu emiti a nota com o meu cartão de crédito da minha passagem aérea para o Ceará e para a Bahia. Foram as 2 vezes que eu fui acompanhar o São Paulo com dinheiro meu. Né? Eu paguei a minha passagem, que não é uma coisa muito comum. E a gente já sabe disso. Então, esse caso Farista e Jack, eu espero ter deixado claro. Eu trouxe todos os documentos que vão ficar com vocês. Você tem toda a... A gente publica depois na nossa página oficial do Facebook. Então, okay? Aqui está a investigação ou a conclusão do trabalho da Comissão de Ética. E aqui está... Porque esse caso ficou engraçado, esse caso ficou na mão de uma comissão especial, que na época eram da oposição, durante 8 meses. Eles não conseguiram achar nada também errado. Então, do caso Fariste, o Jack existe, não há nada ilícito, não deu prejuízo, não houve nenhum ato. É por isso que eu não fui expulso, não fui investigado pelo Ministério Público, por isso que eu não devo nada ao São Paulo Futebol Clube. Eu queria dizer uma coisa, quando você, um pouquinho, se você me der 2 minutos... Fique à vontade. Dá para eu falar um pouquinho quem eu sou e qual é a minha relação com São Paulo. Então, você falou bem, meu avô era São Paulino de bater, da época do São Paulo da Floresta, do paulistano. O meu pai entrou de sócio, meu pai jogou na Várzea, jogou na divisão amador, meu pai adora futebol. Ele viveu futebol a vida inteira. E eu, desde garoto, ia para campo de Várzea, ver o meu pai jogar. Meu pai jogou com o pai do Muricy no São Paulo, era veterano do São Paulo, jogou no aspirante do Palmeiras, embora seja um São Paulino maluco. Nós éramos, eu, meu pai e meu irmão, assistíamos jogos na cativa. Nos anos 80, nós éramos minoria dentro da cadeira cativa. Mas nós nunca permitimos que galinha e porco lá dentro, desculpa falar, galinha e porco lá não gritava. Não gritava. A gente era minoria, mas batia como se fosse maioria. E nós somos até conhecidos lá. Quem tem mais de 35, 40 anos, ou era pequeno, viu, e os mais velhos também viram. Se vocês puderem buscar informações, vocês vão saber que a gente era bem famoso lá, o Maurício Schwartzman e o Douglas, e o meu irmão que faleceu há 3 anos. Mas a gente tem uma relação com o São Paulo de doação. O meu pai... E eu aprendi isso dentro da minha casa. O meu pai foi diretor adjunto de futebol, trouxe o cilindro. O Careca foi contratado pelo meu pai. O Pita, fui eu quem apresentei por uma relação comercial, porque eu tinha um cliente em Santos e o Pita não saía da loja dele. E no dia que eu estava lá, o Pita falou, não quero mais jogar no Santos. Eu falei, opa, passei a mão no telefone e pus ele com o meu pai. Foi o meu pai quem fez junto com o Quimelo. O Juvenal só viu o Pita depois que ele assinou o contrato. E o Carlos Miguel, que era o presidente, eu estava em Santos,
No meu cliente, na loja do meu cliente, foi feito todo o trâmite. Então, nós nunca fui com o meu carro, meu pai foi com o carro dele, nós nunca pedimos um reembolso para o São Paulo. Eu nunca tive uma relação comercial com o São Paulo. Eu disse para vocês aqui que eu atuo na área têxtil. O São Paulo tem uma centena de funcionários. Todos os seguranças do São Paulo usam terno, camisa, gravata. Eu nunca vendi uma peça para o São Paulo. É um grande negócio vender terno, camisa, porque eles trocam isso constantemente. Eu nunca quis ter relação comercial com o São Paulo. Só para ficar claro, em 2005, eu era adjunto do marketing do futebol. Eu doei, não sei se vocês lembram, o São Paulo disputou a Libertadores e o Mundial uniformizados de terno. Lembro. Eu dei 45 ternos, 90 camisas, 45 gravatas de seda italiana, 45 pares de sapato e 45 cintos. Um terno, todos ternos feitos pela Brooksfield com tecido da Paramount. Brooksfield é meu cliente e a Paramount é meu cliente. O São Paulo não pagou R$1. Um terno desse custa em torno de 3 a 4 mil reais. Um terno. Um sapato custa R$500. Eu dei para o São Paulo, do meu bolso, R$200 mil. Eu poderia ter vendido. Eles queriam comprar. Era lícito. Eu dei ao São Paulo. Dei com prazer e fiquei. O meu prazer era ver os caras usando a roupa, a gravata que eu mandei fazer na Itália, para o São Paulo, vermelha com a listinha branca e preta. Era um prazer pessoal. A minha vida e a do meu pai dentro do clube sempre foi de doação. Eu, enquanto fui vice-presidente ofendido e agredido, eu chegava no clube 4, 5 horas da tarde, saía de lá 11 horas, meia-noite, para poder fazer o plano do sócio-torcedor. Eu fiquei em reuniões, eu larguei minha família, noites e noites durante a semana e fim de semana, chegando em casa meia-noite e meia. É diferente. E eu não era remunerado. Hoje é legal ser diretor do São Paulo. Ganha 40 pau por mês, 30 pau por mês. É legal. Perfeito, Douglas. A gente vai falar das ações logo mais. A gente se comprometeu, aliás, até pela primeira vez que nós pleiteamos fazer esse programa com você, foi até em formato de um desafio. Quem nos segue no Twitter sabe disso. Exato. Quando nós tivemos a oportunidade de conversar na rede social, e eu falei, você topa aí na opinião para falar de Jack, para falar de assuntos polêmicos, e você foi muito solícito, a audiência está te agradecendo por isso. Mas a gente tem o compromisso, antes de falar de ações, de justamente dirimir todas essas dúvidas, porque o torcedor espera isso. Claro, eu estou aqui para isso. E cada vez mais a gente tem esse orgulho de levar conosco esse caminho diferente do que traçam atualmente na mídia são paulina. E a gente abriu para perguntas. Inclusive é o nosso Caico Carvalho, que já participou de uma das edições aqui do Nação é na Opinião, no Twitter, @Caico23, ele fez a pergunta do Jack, no sentido de quem era o Jack, qual a sua relação com ele, se houve comissão, tudo isso já foi explicado por você. E ele fez uma outra pergunta, e vamos lá. O que tem a dizer sobre as gravações em que dizem que pediu propina na negociação com uma hamburgueria e que essa era a sua prática comum? Então, o que eu tenho para dizer isso é um factoide, né? Aí você vai falar, pô, mas o Carlos Miguel falou. Falou numa gravação, ele fala que eu pego comissão em tudo, eu pedi a comissão em tudo, numa gravação que ele não sabia que estava sendo gravado, numa conversa entre ele e o Aidar e o Ataíde, né, quem gravou, dois amigos, e quem ouviu a conversa inteira vê que são dois amigos se atritando. E o Carlos Miguel, de forma covarde, tira o dele da reta e joga isso. Agora, o que tem de verdade nisso? É muito simples. Fazem 2 anos que eu saí de lá e até hoje não apareceu uma empresa ou alguém que me acusasse de ter pego pedindo comissão. Até porque é bem importante dizer que todos os contratos que eu assinei como vice-presidente de marketing, Copper Lines, Gatorade, Linktel, não tiveram intermediários. Foram negócios diretos. O dinheiro do São Paulo foi direto para a conta dos caras. E eles são empresas multinacionais. Todas elas são multinacionais. É difícil de sair um dinheiro da conta por fora. Então, agora, hamburgueria tem um fato documentado.
Porque, assim, as pessoas fazem ilações, mas não existia uma... Era difícil de eu me defender judicialmente, porque eu falava com os advogados, falava, mas cadê a acusação? Onde está a acusação? Ninguém me acusava. Ilação é uma coisa. Então, o advogado, Carlos Miguel, Ataíde, são advogados. Eles não acusam. Eles fazem ilação no ar. O Carlos Miguel depois foi cobrado, eu intimei, eu fiz uma intimação, vocês podem depois olhar aqui. Eu fiz uma notificação na hora para o Carlos Miguel, no dia, e para o Ataíde. O Carlos Miguel respondeu, se desculpando, negando e deixando claro que eu nunca pedi comissão. Está aqui, você pode ler se quiser a resposta do Carlos Miguel. E o Ataíde não respondeu. Simplesmente ele não respondeu. Então, eu não sei se essa é do Ataíde, isso é do próprio cartório, ou se é do Carlos Miguel, mas estão as duas aqui. Essa é de quem? Aqui, ó. Essa aqui é da Ataíde. Essa deve ser melhor. E essa aqui é a do Aidar, tá aqui, ó. Ah, tá. Protocolada. E aqui estão as respostas dele, tá? Você pode ler à vontade, se quiser. Não vou deixar, mas você pode tirar um xerox, porque essas são originais. Estou até com o do cartório aqui. Só para não deixar em silêncio o programa, enquanto não, vocês eu vou ler aqui de uma forma rápida, só um trecho em que o Carlos Miguel, que havia feito essa ilação, então ele diz o seguinte... Isso foi publicado naqueles programas de esporte. Eu entrei no ar na ESPN, no Sport TV, em 3 ou 4 na época, mas é bom que você relembre as pessoas. Ok. Aqui foi uma postagem do Carlos Miguel, então, logo após a sua renúncia, né? Que ele diz o seguinte: entre outras coisas, não há nada contra você, afirmo e repetirei isso sempre. Sou testemunha da sua honradez. A gente vai jogar depois, viu, Paulinho? Esse aqui é do Ataíde, ó. No site lá da nossa página oficial do Facebook. Então, ele deixa bem claro, isso também se tornou, um inquérito, não foi isso? Não, aí, assim, eu não tinha ninguém me acusando diretamente, e a esse, quem fez a resposta, quem fez a única pessoa que fala foi o Carlos Miguel, eu não tinha como cobrá-lo, porque ele me respondeu judicialmente. Perfeito. Tá certo? Mas a minha sorte, e aí eu digo assim, quem tem a verdade... O tempo é senhor da razão. O tempo resolve. Né? Passado um ano que eu saí de lá, o gerente de marketing do São Paulo Futebol Clube, junto com um blogueiro, Paulo Pontes, fizeram uma fita, produziram uma fita dentro do departamento de marketing do São Paulo, me acusando de pegar dinheiro de uma hamburgueria, que eu pedi a comissão na hamburgueria, e fizeram de novo um puta escândalo na internet e tal. Aí eu tinha alguém me acusando. Aí eu instaurei um inquérito policial. O que é um inquérito? A polícia vai ver todas as informações e vai investigar. Se eu peguei grana ou fiz algum pedido ilícito, alguma coisa, eu vou ser inquirido e você responder criminalmente. Se eu não fiz, porque quem acusa tem que provar. Então, eu instaurei um inquérito. Aqui está um resumo do inquérito com os depoimentos, porque aí foi feita a intimação ao Alan Zimmermann, ao Paulo Pontes, ao dono da hamburgueria, tá aí. Alan e a conclusão que é uma pessoa mandado embora um cara honesto. Recentemente por justa causa, né? O cara é um cara que merece a segunda chance, merece uma ajuda pessoal, porque tem uma ficha super limpa. Né? Entendi. Então, a conclusão está aqui, ó. Essa é a conclusão do inquérito, se você quiser ler, a conclusão do que a polícia entendeu. E se quiserem ler, o Alan Zimmermann, aqueles todos que me acusaram se retrataram e negaram a acusação. Inclusive, em algum lugar, deve ter o dono da Fernando. Aqui está o Alan,
Douglas. Fernando Fernando Ferreira. é o dono da tal hamburgueria tão falada. Ele está aqui dizendo que eu nunca pedi comissão em nada. Está aqui, que nunca foi falar, até porque é bem importante. Ele diz o seguinte: não tem como afirmar que as ameaças tiveram algum tipo de ligação referente à implantação da rede de restaurante. Tá? Não, isso é porque falava que eu ameacei de bater no Sim, cara. perfeito. Mas ele fala aí que eu não pedi dinheiro. É bem claro, né? Não houve nenhum pedido, olha aqui, ó, já chega. Já achou? Aqui, ó, vira, abre, levanta. Assim, também disse não saber que estava sendo gravado, que não divulgou para terceiros e que não conhece quem divulgou. Questão financeira. Aqui, ó. Mexe uma folha. Aqui, ó. Não houve nenhum pedido de comissão por parte de Douglas para a finalização do contrato entre São Paulo e a empresa de Fernando. Perfeito. Aí a conclusão, a autoridade policial, no relatório apresentado, afirmou que os supostos autores se retrataram em suas declarações, além de não trazerem qualquer prova do alegado, não havendo nenhum crime e remetendo o inquérito para o juízo de direito da 2ª Vara Criminal do Fórum Regional de Santo Amaro. Então, assim, você pode acusar o cara do que quiser. Por maldade. Mas tá aí. Eu nunca pedi comissão. Eu nunca tive negócio com a hamburgueria. É bom ficar claro, essa hamburgueria teve uma reunião com o São Paulo, comigo, com os funcionários juntos. Eu não os conhecia, esse pessoal. E eles queriam fazer a rede de São Paulo. Eu achei legal o projeto. Falei, ó, é o seguinte, o contrato com o Habib's vai até 2017. Só tem 2 formas. Eu tenho que tirar o Habib's, porque o contrato do Habib's era até abril de 17. Eles procuraram o São Paulo em 2015, ou 2014, não me lembro. Foi uma reunião. Eu falei, aí eles queriam pagar 2% de royalty para o São Paulo. Eu falei, licenciamento aqui é 7 a 10. Em alimentação a gente pode até falar em 5, 2 nem pensar. Falei, então, aí eles ficaram, eu falei, e para tirar o Habib's tem custos jurídicos. Claro. Né? Nós não vamos arcar com os custos jurídicos. Se vocês arcarem com os custos jurídicos, eu topo. Senão, tem que voltar em abril de 17. Eu não poderia, nem que eu quisesse pedir comissão, eu não podia, porque eu não podia tirar o cara que está lá. Lógico, é um contrato em andamento. Entende? Não, unilateralmente você não pode, a não ser com uma, é bom ficar baita claro uma multa. que isso foi divulgado pelas Perfeito. mesmas pessoas que depois foram premiadas pelo São Paulo Futebol Clube. Que absurdo. O Paulo Pontes, além dele... Mas por que ele te agredia? Se vocês quiserem, eu tenho aqui os e-mails dele pedindo dinheiro para o Carlos Miguel. O Carlos Miguel passa isso para mim e eu digo a ele que eu não vou dar dinheiro, que o São Paulo não tem. Está aqui os e-mails. Se vocês quiserem, pode ficar com vocês. Eu já divulguei isso em várias redes, inclusive no Twitter, mas tem aí a sequência dos e-mails. Ele ameaça o Carlos Miguel. Olha, o blog, depois com o tempo aí vocês pegam os trechos importantes, porque isso está na minha TL. Isso tudo está no Twitter lá. Então... Deixa eu só estar repetindo, então, é o seu Twitter. Isso que eu ia falar. @Schwartzman1. O Schwartzman com 2 N's, né? Schwartzman, SCHWARTZMANN 1. Essa documentação está no seu lá, Twitter tá também. lá. Nós vamos colocar nas nossas mídias, né? Tanto no Twitter quanto no Facebook. Mas para quem quiser seguir, @Schwartzman. Para entender por que é @Schwartzman1, com 2 N's no final. Eu só preciso entender por que o cara não gosta de mim. Porque eu fiz o meu trabalho. O meu negócio não é arrumar dinheiro para site. O São Paulo não está lá para aparelhar a mídia. Esse foi meu erro. É por isso que a Laila não gosta de mim. É por isso que a Laila, vocês sabem, é uma pessoa bem íntima de alguns dirigentes do São Paulo. Até recentemente andou rodando fotos dela carinhosa com ex-dirigentes do São Paulo. Não sei se vocês já viram isso por aí, mas está aí na internet. Enfim, então Laila, Valenzuela, Faro e o nosso amigo aí, o Paulo Pontes, jornalista da Jovem Pan, né? Tem motivo, né? Não é que ele não gosta de mim porque eu sou gordo e careca, como a Laila fala, né? Ele não gosta de mim porque eu não atendi às vontades dele. E a atual gestão atendeu.
Depois disso, ele foi premiado com loja de inglês. A mulher dele é dona da loja de inglês, lá dentro do São Paulo, explora em São Paulo e em Cotia. Então, aí os documentos também, com a certidão. Foi diretora de eventos, depois nessa gestão. Ele foi diretor de comunicação nessa gestão. E deve ter esse tipo de apoio que ele está acostumado a pedir, que eu erradamente, pensando no São Paulo, errei. Deveria ter pensado em mim para não ouvir tanta bobagem. Mas eu não, como eu te disse, a minha relação com o São Paulo está acima das coisas pessoais. Então, quem te viu e quem te vê, São Paulo Futebol Clube, hein, Douglas? Você que tem a mesma faixa de idade que eu. Pois é, aqui, cara, a gente... Olha, na é boa. uma tristeza. Eu nunca... Até porque não era comum dirigente do São Paulo estar falando do São Paulo como foi. Isso para mim é que para o meu pai, que tem 77 anos de idade, é uma tristeza abrir o jornal e ver como agora recentemente a notícia de que o Pinotti bancava pessoalmente um diretor, um gerente que está envolvido nesse desvio, que aí já não é mais factoide, né? É muito importante ficar claro, eu espero que vocês aqui vão me dizer, porque vocês me inquiriram e me bateram e me desafiaram, eu não tinha intimidade com vocês. É importante que isso aqui fique claro. Eu queria sair daqui com a certeza de que, pelo menos vocês dois que estão aqui do meu lado perto, tenham clareza de que a coisa foi uma armação, uma perseguição montada e planejada. Isso está muito claro, porque não há um ato. Eu fico pensando, porra, o cara faz um negócio do Chiesa, contrata uma empresa terceira para negociar com o Bahia, o São Paulo, o Vitória. O São Paulo precisa contratar uma empresa, pagar 30% do valor da venda para negociar, intermediação, para negociar com o Vitória. Fora o empresário do cara, precisaram contratar uma empresa de um tal Flávio Carvalho, que tem uma relação de proximidade com o Leco, ele ficou com 30% da negociação. O São Paulo faz contrato com a... como chama? Prevent. Paga comissão. O Wolf Sports, todos os negócios, o São Paulo recebeu a menos. Em vez de sair da conta do São Paulo, saiu da conta do cliente. Mas o valor foi pago comissão, tem intermediação. E tudo é normal. No meu caso, os negócios normais viraram coisas de polícia. Mas eu nunca fui para a polícia. Aí é que tá. Diferente do caso do YouTube. Tem um desvio lá. Como é que um cara está há 2 anos no marketing e ninguém vê nada? Precisou chegar um Márcio White. Faz 2 meses aí que ele descobriu. Em 2 meses o cara descobriu tudo. E o cara está lá há 2 anos. Esse é fato. Isso não é factoide. Não é o Paulo Pontes. Quem está no DEIC. Está sendo investigado. Tem um fato de crime. O São Paulo tem uma imagem manchada. As empresas que fazem show com o São Paulo não estão felizes. Vocês sabem os valores que foram comercializados dos shows. É ridículo. Nós estamos colocando 60 mil torcedores por jogo e vão ficar alguns jogos sem colocar que vão dar valor maior do que o show que nunca aconteceu. Na época até que o Roberto Natel e na nossa era 1.200.000, 1.400.000 por noite. Ah, eu tenho 5 shows, vamos fazer um negócio. Mas por 600, a última noite é gratuito. Eu nunca vi isso na história do São Paulo. Ou seja, se diluir as 3 datas do YouTube, não dá... É ridículo. Pois é. Nesse ponto, eu espero ter esclarecido. Se vocês têm mais perguntas, eu estou à disposição. Então, eu acho que isso envolve até uma crítica feita, acho que de uma maneira mais genérica aqui do Silvio. O Silvio diz o seguinte: por que o marketing do São Paulo é um cemitério há anos? Porque a comunicação do São Paulo parece bedel de advogado só mandando notinhas oficiais. Ótima pergunta. Foi do Silvio, Silvi0Mica3 no Twitter. Olha, Silvio. Arroba complicado, hein, parceiro? Silvio, a pergunta é ótima, me dá a oportunidade de falar um pouquinho. Eu não concordo quando você fala que o marketing do São Paulo está há anos ruim. O marketing do São Paulo está ruim há 2 anos. Até 2013, nós sempre tivemos empresas de altíssimo nível e sempre fomos os líderes em marketing no mercado brasileiro de futebol. Em 2014 e 2015, com a crise que se instalava no país e com a Copa do Mundo,
E a SEMP desistiu do patrocínio Master no final de 2013. Embora tenha se estendido até a eleição, de graça, o patrocínio de fato acabou em 2013. Eu assumi o marketing em 2015, mas eu preciso dizer então foram uma coisa. 4 meses De gratuito. Ok. Mas é preciso dizer uma coisa importante. Eu não sei qual foi o trabalho feito no final de 2013 para substituir a Copa do Mundo, para substituir a Sempre Toshiba. Mas era sabido que com a Copa do Mundo em 2014 e com as Olimpíadas em 2016, era pouco provável se conseguir grandes patrocinadores. Porque as verbas de marketing para 2014, 2015 e 2016 estavam todas voltadas para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Então os clubes ficam... Você tem, nessa época, o São Paulo tinha concorrência da Copa do Mundo, das Olimpíadas e a própria CBF, que leva uma fatia enorme dos patrocinadores. A Globo já tem aquele pacote do futebol, onde está o Itaú, o Bradesco, todo mundo, Chevrolet. E só um pequeno adendo, não querendo, assim, corroborando de uma forma indireta com o que você está dizendo, mas foi o período que a Caixa Econômica Federal salvou os clubes. Os clubes, menos o São Paulo. Inundou todo mundo aí. Então, é isso. A gente ficou sem patrocínio Master 2014 e 2015, não é por incompetência, não. Foi porque o mercado já era previsto que isso aconteceria. O que a gente não previa era sempre Toshiba sair. Isso é que foi pego de calça curta. Por isso eu não concordo quando ele fala há muitos anos. Agora, vamos lá. Nós traçamos um planejamento no marketing muito bem sucedido em 2014 e 2015, e eu como diretor de comunicação, ajudando ao Júlio e ao Maurício Rui Barbosa, que era o diretor de marketing, e depois a gente assumiu em 2015, nós traçamos um planejamento, nós fizemos 187 reuniões entre outubro de 2014 e março de 2015, com empresas que nós selecionamos, que teriam valores a agregar ao São Paulo. E todas essas reuniões sempre foram positivas, no sentido de que a partir de 16 e 17 eles seriam parceiros, mas que deveríamos esperar acabar os investimentos feitos na Copa do Mundo, que foi horrível, o retorno foi péssimo, e 2016 com as Olimpíadas. Nesse interim, o que eu pensei? Falei, eu sou um cara de mercado e de varejo. Então eu falei, o São Paulo tem, o clube de futebol, na verdade, tem a melhor coisa do mundo. Quando uma Hugo Boss, uma Brooksfield ou uma Lacoste precisa conquistar um cliente, ela tem que produzir uma coisa muito bacana, tem que ter um puta preço e tal. O clube de futebol, ele tem um cliente apaixonado, ávido a comprar. Basta você dar para ele credibilidade. E ele está ali, comprando chaveirinho, boné, o que tiver ele compra. Ingresso de jogo, pacote de campeonato brasileiro na TV fechada. Pescar no aquário, é a palavra certa. Então eu falei, o que está faltando? É a gente se aproximar deles. Nós fizemos um trabalho no departamento de comunicação que vocês devem ter acompanhado em 2014, 2015, espetacular, onde nós nos aproximamos dos torcedores via mídia digital, as redes sociais, criamos uma série de ativações constantes e diárias em jogos durante a semana e nos aproximamos de tal forma que rendeu um patrocínio da Copper Lines e da Gatorade, que era os dois juntos somariam 5 milhões por ano, sem ter que dar espaço de camisa, mantendo a camisa do São Paulo limpa e não desvalorizando a marca e trazendo duas multinacionais, uma companhia aérea panamenha, que é a maior companhia depois do Canal do Panamá, a Copper Lines é a maior companhia do Panamá, e a Gatorade, que eu não preciso falar, que o tamanho que é da Ambev é uma marca fortíssima em todos os esportes. Então, ela paga mais do que para o São Paulo, por contrato, do que paga para os outros clubes. Esse foi um trabalho reflexo de uma alegria que eles tinham enorme com as ativações que a gente fazia. Então, a partir dali, o que nós bolamos? Vamos fazer ativações com boas marcas, trazendo marcas ou para ações pontuais, não na camisa, não vender uma manga por 80 mil reais por um jogo de TV aberta que todo mundo quer, porque é de graça. Porque vai comprar na Globo, custa uma fortuna. Então, vamos manter a camisa limpa,
Não vamos desvalorizar a nossa marca. Isso é muito legal o que ele está falando. Manter a camisa Camisa limpa, limpa, às vezes é melhor muito do que mais você botar legal, o Zé da escola lá, meu. porque depois quando você quiser colocar um bam, Porque como é que custa você caro, sai o cara do... fala, porra, por que eu vou pagar isso tudo que você está querendo se o outro Zé Ruela Então, lá tá colocando... é muito importante que o Silvio saiba o seguinte, foi feito um planejamento para isso. Nós não estávamos lá com a camisa limpa porque a gente queria. A gente não queria qualquer um por qualquer valor. Entenderam agora, galerinha? Então é muito importante. O que aconteceu? O que me deixa triste com o Pinotti, que era diretor de marketing do Aidar, é bem importante dizer que o Leco mudou a cadeira de presidente, mas 30 e poucos diretores continuaram com ele. Os 30 aquela gestão que todo mundo condena, continuou com o Leco. Os diretores, o Luiz Cunha, o famoso do futebol que todo mundo quer, foi o Carlos Miguel quem trouxe de volta para o futebol. Ele estava largado no São Paulo. E continuou com o Leco depois é que mandou ele embora. É importante dizer que os diretores, com exceção minha, do Dedé, e acho que 2 ou 3 é que saíram, Júlio Casares, Serafim, todos continuaram. A gestão do Carlos Miguel continuou com o Leco, só não prestava 2 ou 3, o resto tudo era maravilhoso. E o Pinotti é um deles. O Pinotti tem mais tempo de marketing do que eu. Eu fiquei 8 meses no comando do marketing. O Pinotti ficou 6 meses comigo, como diretor de marketing, o ano de 2016 e até abril de 2017. Então, o que me entristece com ele? Porque ele participou de todos os negócios que eu coordenei. Era ele o diretor de marketing. Ele sabia todas as dificuldades e participou do planejamento de marketing. Quando mudou o presidente, ele jogou o planejamento no lixo. Quem assumiu o meu lugar foi o Mansur. E o que o São Paulo virou? Sabe o que o São Paulo virou? Uma página de jornal. Hoje eles vendem anúncio. É o famoso eles calhau. vendem anúncio. Jolie, FIAP, quanto paga? 1 milhão de... A Jolie paga 1 milhão e 200. A FIAP pagava 1 milhão e 200. Nós tínhamos na camisa menos do que a Copa Airlines. A Copa, em setembro, e pode perguntar para eles, em setembro de 2015, nós fomos receber o avião. Foi uma inovação, mais uma inovação do marketing, por isso que eu não aceito. Porque qual é o clube que tem a imagem do São Paulo, a imagem estampada em avião voando na América? Nós temos 3 aviões com a imagem do São Paulo voando por todas as Américas. Isso é vendendo a nossa marca, expondo a nossa marca fora do Brasil. A Copa Airlines estava disposta a comprar a manga da camisa. Não negociaram com a Copa. Ela ia pagar o dobro, mais que o dobro, e ele sabe disso. É bom que todo mundo saiba, que ele sabe, porque foi passado isso para ele. Então, perguntar para o Emerson Sangrado, que é o diretor de marketing aqui no Brasil. Explique em valores isso daí, porque eu acho que aí vai dar uma noção bacana. Nós estávamos pedindo 6 milhões de reais pelas mangas da camisa. Ok. O que eles fizeram? Em janeiro venderam para o Fábio Wolff com o Alan Zimmermann, quem assina é o Pinotti, vendeu a camisa, um espaço na camisa por 1 milhão e 200 para a FIAP e 1 milhão e 200 à frente, uma era na frente e outra era atrás, por 1 milhão e pouco cada uma. A Copa quase saiu do São Paulo, porque ela pagava 3 sem direito à camisa. E nós estávamos negociando por 6, sem intermediário, que fique bem claro, a manga da camisa, que está na cor plastique, que paga 1 milhão e 600 por ano. E que foi parar Que absurdo. no Master do São Paulo por 6 meses. por um período aí em relação ao contrato que existia Rogério, com o técnico, né? Que foi É importante que travou o saber processo. essa diferença. Eu apanhei muito, mas eu não estava preocupado. Eu volto a falar, eu não me preocupo muito com o que a torcida fala a meu respeito. Eu tinha responsabilidade e obrigação com a imagem do São Paulo Futebol Clube. O torcedor querer uma marca na camisa não me afeta. Eu tinha que procurar a marca certa. O São Paulo teve LG, sempre Toshiba. Eu não posso pôr um qualquer lá por qualquer valor. Eu estou eu estou deixando o torcedor feliz. Tem a Prevent lá. A Prevent pagava 5 milhões de reais para estar no omoplata do Palmeiras. A mulher do Palmeiras botou eles para fora. Eles compraram a camisa do São Paulo por 7. Eu não aceito isso. Não é meu perfil, não é assim que eu trabalho. Entende? Então eu preferi ficar com a camisa limpa e ter alguém que pagasse de 15 a 20 milhões. Hoje tem o Banco Inter, que paga 14, mas tem o omoplata, ele tem
O omoplata por 14 milhões e o Master. A centimetragem deles é maior na É maior. camisa. Mas tudo bem. Eu ainda acho que isso é válido. Mas R$1 milhão, 600 mil pelo Poti. Rock Hibbs ficou 6 meses de graça, não pagou nada. Isso é marketing. Qualquer marca que chega lá, estampa na tua camisa. Isso é anúncio de jornal. Isso não, quais são as ações? Nós tínhamos ações, e eu ponho, estão registradas na internet. Nós fizemos o Red Sunday, que eram as ações de domingo para encher o estádio. A gente fazia promoção, chamava o torcedor de forma inteligente. Eu não falava do sofá, como eles fizeram. Esse tipo de mensagem não tinha na minha gestão. Eu tinha uma equipe super bem bacana de São Paulinos. A Cíntia Kutait, eu não sei se vocês conheciam, que era do 1935. Ela era especialista. É uma menina inteligentíssima. O Marcos Blumenberg, que era um São Paulino doente, que cuidava das redes sociais. Nós tínhamos uma equipe super inteirada e bacana. Eles mandaram embora. Por quê? Porque não foram eles que contrataram. Não foi eles não pensam no São Paulo, cara. Então, quando ele fala, o São Paulo perdeu o marketing esses 2 anos e perdeu mesmo. Perdeu o marketing mesmo. O São Paulo virou a casa da mãe Joana. Como é que você vai agregar a sua marca? Quem que vai agregar? Quem é que quer estar do lado da Poti? Urbano. Urbano, saco de arroz em cima da Eu mesa. até estranhei que não estava. Eu perguntei pro Paulinho Rev, não vai ter Urbano aí? Que a gente ia pôr Johnny Walker, mas o horário não permite. É o seguinte, Douglas, até convergindo com isso daí, hoje saiu publicado no Globo Esporte um estudo da BDO, onde o São Paulo, entre os 5 maiores clubes brasileiros, foi o que mais perdeu valor de marca nos últimos 3 anos. Estamos falando 2015, 2014, não estamos falando dando um exemplo genérico, o PT culpando o FHC. Tá? Estamos falando de questões atuais. Foi citado aqui, por exemplo, a Prevent Senior, que ficou metade do tempo previsto, dos 19 meses, ficou 10 meses. Não, nunca teve 19 meses. Então, pois é. A verdade é que sempre foram 6 meses. Então, e aí né, não chegou a complementar o que foi anunciado inicialmente. Porque o contrato foi exposto e a verdade era o que estava no contrato. Rock Hibbs não pagou, teve o problema da cor plástica que foi parar no Master. E isso tudo só corrobora, aliado a tudo que nós passamos, e quando a gente fala que falta a presença do dirigente que lute pelo São Paulo, que você tem uma diminuição de valor de marca agregada a uma camisa trimundial, que já é vergonhoso. Que você tem um discurso todo manipulado, no sentido de saiu do zero, quando não saiu do zero, em que o fornecedor esportivo era o maior patrocinador do São Paulo também. Não era também. só o fornecedor, esse é um fato que foi contestado, eu contestei no conselho, e eu estou te mostrando isso aqui, são as mensagens do Pinotti, me elogiando, mesmo depois que eu saí, falando que confia em mim, que me adora, você vai ver aí. Mas é importante frisar uma coisa, porque ele também falou que pegou que era terra arrasada, só que ele fez parte do terra arrasada. Terra arrasada está hoje. O São Paulo não saiu nunca para 35 de 0 para 35 milhões. O São Paulo tinha 15 milhões de reais de Under Armour, mais 2 de verba de publicidade, são 17 em grana. Tinha Gatorade também. Tá? Mais 1 milhão e 700 da Gatorade ano, mais 3 milhões da Copa. Então, eram mais de 22 milhões. O que eles conseguiram foi 12 milhões. Esse estudo da BDO está falando dos últimos 3 anos, mas o que está pesando é 2016 e 2017. 2015 nós não tínhamos Master, mas tínhamos a imagem fortalecida ainda. Fomos vice-campeão brasileiro em 2014, é bom todo mundo lembrar. Foi vice-campeão e saímos em 4º colocado do brasileiro. Quem classificou para Libertadores foi a gestão anterior. Então a imagem ainda era forte. Nós tínhamos ações com pontuais. Nós fizemos uma ação com a Pet, de cachorro. Eu nunca ia pôr a Pet na camisa do São Paulo pagando R$1 milhão. Mas fizemos uma ação para um jogo com os camarotes que foi um sucesso. E eles se encantaram a ponto de querer voltar. Ficou na mão da aquela ação do então, amigo assim, tricolor. O que esse estudo da BDO fala, e eu concordo, é o seguinte. Hoje, nós não estamos bem no futebol. O São Paulo, mas ele e ninguém vai tirar, o maior campeão
desde da sua fundação. Pode comparar aí o Corinthians, o Palmeiras, o Santos. Da data que o São Paulo existe, nós somos os maiores campeões. Os maiores campeões de títulos internacionais. 12. Né? E somos realmente diferentes. Temos um maior estádio. Nós temos, de fato, um estádio. Enquanto os outros têm arena, nós temos um estádio. O nosso Coliseu, que é um Coliseu. Então, eu acho que a solução e jamais um problema, né? Como os muito idiotas querem empregar. Porque né? você pode vender um ingresso a 80, 100 reais, como faz o Palmeiras, e você vende o nosso a 30, o resultado é o mesmo, porque a gente coloca 2,5 vezes o que eles colocam lá. Financeiramente, o resultado é o mesmo. Tanto que nós somos hoje, a nossa receita de bilheteria é espetacular. O São Paulo, a imagem do São Paulo, ela está momentaneamente abatida. Mas dá para ser recuperada. É óbvio que hoje, um time que está por 2 anos seguidos, disputando da 12ª para baixo, com esse monte de escândalo, com esse negócio dos shows que pegou muito pesado, essa história do Pinote de ontem, que saiu na matéria, essas coisas elas não podem ultrapassar. O São Paulo é muito maior do que isso. Então, hoje, um estudo, se você fizer um estudo, vai refletir. Mas eu tenho certeza que a imagem... Nós temos 18 milhões, entre 16 e 20 milhões de torcedores. Tem uma pesquisa de 2015, não é tão distante, que eu participei. A torcida do São Paulo é o melhor potencial de consumo entre todas as torcidas. É isso que interessa pro cara que vai estar do teu lado. Não interessa a seleção entendeu? Paulino, não. O interessa é o que vai vender. E a torcida do São Paulo, e a gente tem a prova, sabia, é a terceira do país, mas é a primeira em grau de escolaridade. Né? É a primeira entre os jovens. Ela é a primeira em potencial de consumo. Isso vale mais do que ter 40 milhões de torcedores. Então, eu concordo com o estudo da DBO, acho que o São Paulo está abandonado, o marketing não tem ações, a camisa foi maltratada, mas a imagem do São Paulo é muito maior do que isso. A gente tem plena condição de se recuperar, independente de ser campeão. É óbvio que time que é campeão, problema, mas você veja, o Palmeiras fez um bom trabalho, conseguiu um bom patrocinador, e mesmo não sendo campeão, ele consegue ter boas receitas e a torcida está engajada. O que nós temos é que engajar a torcida como está hoje. Porque a torcida do São Paulo, e ela tem essa capacidade. Todas as vezes que foi bem trabalhada, ela veio. Dessa vez ela não foi trabalhada, foi por livre e espontânea vontade, com o medo do rebaixamento. Mas nós temos a experiência em 2015, que nas nossas ações de relação, você sabe que o São Paulo, as redes sociais, em 2014 e 2015, nós passamos o Corinthians, o Flamengo e o Boca em engajamento. Eles tinham nós tínhamos 5 milhões no Facebook, eles tinham 7. Só que nós tínhamos 4 de engajamento, eles tinham 1. Então, a imagem, para conquistar boas marcas, precisa reconstruir o marketing. Precisa ter gente disposta, capacitada e séria, né? Que é o que vale. Deixa eu só fazer uma perguntinha para a produção aqui. Hoje a gente pode estender, não? Beleza. Douglas, eu vou aproveitar então nessa seara que a gente está assim, comentando de marketing e da própria gestão em si, para fazer um pequeno desabafo aqui. Em primeiro lugar, obrigado pelos seus esclarecimentos. Espero que tenha ficado bem claro. Não, então, você trouxe aqui, são muitas documentações, acho que os assuntos críticos foram todos colocados. Quero deixar bem claro que nós não estamos vestindo a bandeira do Douglas. A gente abriu as portas democraticamente para o Douglas vir aqui. Fiquei muito satisfeito e honrado. Na verdade, com a confiança. Eu fui atacado por vocês. Vocês é que me provocaram a criar essa Não, situação. Então, e com a confiança de você trazer essa documentação toda, que se você nos permitir, nós vamos colocar na nossa página também. Liberado. E eu queria só dizer o seguinte, Paulinho, que foi até motivo dos nossos debates na semana, das nossas preocupações na semana. A gente abriu o programa dizendo que passou a semana inteira sem a diretoria de São Paulo reclamar do que aconteceu no final de semana. Não é só uma representação, tem que brigar, tem que ir para a mídia, tem que falar o que é necessário ser falado. Desculpa, o presidente do São Paulo,
e o diretor de futebol tem que deixar de ser covarde e politicamente correto. Tá? Muita gente fala muito mal do Eurico Miranda. Aquele cara pensa no clube dele. É verdade. Ele faz bobagem. Você não precisa fazer as bobagens que ele faz. Mas se tem alguém que briga pelo clube... O Juvenal era um, como vamos dizer, folclórico. Também. Não sei o quê. Todo mundo falava, mas era um cara que brigava Também. pelo São Paulo. Ninguém se metia a besta Na com ele. somatória de presidente e diretor de futebol, foi o dirigente mais vencedor da história do clube. Não só isso, mas ele tinha postura. Sim. Era um líder. Sim. Então, ser roubado dentro de... Você acha que... O mal... Ser roubado, um cara... Desculpa, o cara mostrar o saco pra torcida do São Paulo e nenhum dirigente do São Paulo ir pra cima e exigir alguma coisa e falar... É lamentável. Por quê? Porque a gente tá em 17º colocado. Isso é momento. O São Paulo não cai. Podem ficar tranquilos. Não tem 10 times pior que o São Paulo. Nós estamos mal, mas Sim. tem 10 piores. Então, mas o problema é que não é o Campeonato Brasileiro de 2017. Assim foi 2016. A somatória de 35 campeonatos para 34 eliminações. O que me chama a atenção é que de tudo que foi falado da gestão passada, da gestão de vocês, existia um presidente do Conselho Deliberativo. Marcelo Pupo. Não, antes disso, O Leco. que era o presidente Leco, atual presidente do São Paulo. Não haviam reuniões dos conselhos bimestrais, as assembleias? Não é possível que nessas reuniões de conselho não se detectasse tudo o que estivesse acontecendo para se dizer depois de 1 ano e meio, olha, estamos com um problema aqui. O porte. Sabe? Então, Douglas, só para complementar, que a gente está nos nossos últimos 5 minutinhos. Então, a somatória de esse jogo de empurra-empurra, a somatória de você perceber que o São Paulo, ao longo do tempo, não vem sendo só vilipendiado na perda do brand, da marca, mas principalmente pelo fogo amigo. Onde a mídia vai dentro do CT, vai dentro das instalações do Morumbi todas as semanas, e o São Paulo se permite que isso aconteça. Se eu sou presidente de São Paulo, igual esses vagabundos fazem aí de ficar tripudiando a imagem do clube, chamando disso, chamando daquilo, igual o Rodrigo Caio, que era tido como fair play, precisou falar, o que dirigente tinha obrigação de falar, foi o Rodrigo Caio falar para representar. E aí até perdão, Rodrigo, da gente pegar pesado com você, mas você honrou pra cacete, meu velho. Não pode. Institucionalmente existe um nível hierárquico, até porque o Rodrigo vai ser perseguido por isso. Por esses mesmos caras. Ele pode ser atleta de outro jogador. Por esses mesmos caras. Então, assim, o São Paulo, se eu sou presidente, o teu canal falou merda do São Paulo, tripudiou, fez gracinha, pôs vagabundo em rádio pra chamar de Bambi, pôs vagabundo em TV pra falar que São Paulino senta no colo do outro. Não vai mais ter entrevista no CT. Não vai mais. Pode ir lá pro CT, vai cercear o meu trabalho, você vai lá. Mas na hora de chegar a tua entrevista, não. Pra você a gente não responde. E não vai mais na emissora dos caras. E não vai mais na rádio dos caras. Surtiu tanto efeito essa bomba do Rodrigo Caio que todos eles, sem exceção, acusaram o golpe. Todos, sem exceção. Ficaram numa celeuma, num chororô nessa semana. Que é isso? E você sabe o que é mais engraçado? Agora eu vou falar, eu tenho que até tomar cuidado com o que se fala aqui, porque esse bando de Zé Ruela pega a palavra pinça e vai falar que eu estou fazendo apologia como é que fala? A violência. A violência, escambau a 4. Mas pensem comigo, 60 mil pessoas dentro do Morumbi. O cara entra, chuta a bandeira, mostra o saco pra galera, tira sarro, brinca, imita Bambi, faz o diabo, tá? E aí, eles veem que aconteceu a besteira, o que eles falam? Jogaram pedra no ônibus, vamos interditar o estádio. Foi fora do estádio, é um problema de segurança pública. Entendeu? Exatamente isso, mas o complô é tão grande que a própria mídia já começou. Então, se vai interditar o estádio, virem o ônibus, toca fogo no ônibus dos caras, porque vai ter show mesmo aqui, nós não vamos ter jogo. Entendeu? É óbvio. Então, por isso eu tô brincando, eu tô sendo irônico, entendeu? Só que o São Paulo hoje não tem
uma galera que vai lá, como o Douglas estava falando que fazia nas numeradas, que brigue pelo São Paulo. Sabe o que acontece? Oh, muito obrigado, o senhor veio aqui, ó, beijinho pro senhor, tá precisando de uma empadinha, uma coxinha, quer um esquinho pro senhor? Pô, um ponto foi embora e nossa classificação no Z4 permaneceu por E Paulinho, causa dessa e não é coisa. só questão de mídia ou de fatores externos, institucionalmente. Sabe o seu abraço fraterno no Roberto de Andrade, presidente Leco? Na segunda-feira, o perfil oficial do Galinha meteu lá, CPF na nota, vai pro DVD. E o senhor dando abraço no presidente. A instituição tira sarro da sua cara. Paga lanche, cara. O São Paulo se tornou o time paga-lanche da galera no ano passado. Vamos fazer 2 jogos, os Jogos da Paz com o Santos. Não era Jogo da Paz coisa nenhuma. O Santos comemorou 500 jogos no Pacaembu, meteu 35 mil pessoas lá, levou Clodoaldo, levou todo mundo dos anos 60, fez a festa em cima do São Paulo. E o São Paulo perdeu renda no segundo jogo. O que fazer? Eu também Essa acho é a que pergunta. deveria. Bom, Pra mim não serve, cara. diuturnamente, eu coloco, renuncia, presidente Leco, Vamos porque lá, o senhor... Eu quero pedir 1 minuto para você. Por favor. Eu não vou ler aqui porque não vai dar tempo. Mas eu vou falar só que eu quero fazer em 10 segundos. Renuncia Leco e fora Pinotti. Pinotti, você não é do futebol. Você não é do futebol. O desastre nos campos em 2017 começa com o teu planejamento. Por favor, ainda dá tempo. Não, eu queria aproveitar isso daí e o Leco, que me desculpa, ele realmente se mostrou incapaz de conduzir a presidência do São Paulo. Não, tá Fala perfeito. mais perto. Eu acho que eu não posso deixar, vou pedir esse espaço para vocês. Claro. Tem um grupo que eu vi no Twitter e tenho retweetado, chamado Mais próximo um pouquinho. Renova Tricolor, que está pedindo exatamente isso. Eles estão fazendo um abaixo-assinado. Eu estou pedindo para a galera entrar no Facebook, entrar no Twitter, entrar nesse site que eu vou passar para vocês. Vocês vão me ajudar com isso. Ajudar a mim não, ajudar a eles. Eles estão fazendo um abaixo-assinado pedindo o impeachment e lá tem 46 itens de erro de gestão temerária. Eu não vou ler, estou com todos os itens aqui. Agressão à consciência. Tem N pontos. Né? Ou seja, todos eles plausíveis de impeachment. De impeachment, mostrando incapacidade, falta de condição de comandar o São Paulo. Então, o Leco, que me desculpe, eu não devo nada para ele. Ele está me interpelando, inclusive, lá no... Então, nessa semana, isso é polêmico, hein, cara? Saiu aí nessa semana aqui... Vamos ler rápido para a gente poder fechar o programa. Vamos lá. Conselheiro acusa Leco de agressão e pode registrar boletim de ocorrência. E esse boletim de ocorrência foi registrado. A matéria é do UOL do Bruno Grossi, de 24/9, onde o conselheiro Mauad relata o que aconteceu com ele na saída dos camarotes do estádio. No dia 25... saiu uma outra matéria no All Sport também do Bruno Grossi, dizendo que, antes de acusar a agressão, o conselheiro foi denunciado por difamação a Leco. E aqui, no começo da matéria, diz o seguinte: Leco entregou uma representação ao presidente do órgão, Marcelo Pulpo. O documento é uma denúncia de calúnia, injúria e difamação, infrações cometidas por Mauad e também pelo conselheiro Douglas Schwartzman, que aqui está. Douglas, o que foi isso? Deixa eu até aproveitar para falar. Eu nunca ataquei o Leco pessoalmente. Eu não tenho nada contra ele. Eu nunca fiz nenhum tipo de acusação ao Leco e nem nenhum tipo de ofensa. Eu é que estranhei a interpelação. Ele entrou com uma como é que se chama aí? Uma interpelação, sei lá, um requerimento contra mim. Uma representação no Conselho Deliberativo. E eu é que quero saber dele em que momento ele se sente ofendido pelo que eu falei. Eu não fiz nenhuma... É uma conversa assim. Esse rapaz, o Pedro Mauad, a gente é amigo no Facebook, amigo no São Paulo, amigo no clube, ele é do clube. E eu frequento o clube desde os 5 anos de idade. Ele postou uma foto do Ataíde Gil Guerreiro, do que eu tenho uma admiração enorme. Ele postou uma foto com o Ataíde Gil Guerreiro num bar. Esse foi em julho, num restaurante, num bar, num café, só ele e o Leco.
numa conversa íntima, os dois. E ele fez uma pergunta: o que será que estão fazendo? Né? Em julho. O Ataíde foi expulso do Conselho Deliberativo por corrupção, não é por agressão, que fique claro, porque tinha uns e-mails e tal, você tem ficou mais parecer. bacana pra eles falarem que foi por Ele ficou por agressão, mas não foi por agressão, é por corrupção. A agressão poderia ser uma suspensão. Ele foi junto com o Carlos Miguel, não é que um é bom e o outro não, ele foi por corrupção, é bom que fique claro. Então ele estava lá na mesa e faz essa pergunta no Facebook. Facebook de amigos, né? A gente é patrulhado, eu não sabia que era tão patrulhado assim. Ele fez essa pergunta e eu fiz um comentário rápido, fiz um comentáriozinho, simples. Ou estão rachando lucros, ou gravando conversa. Por quê? Lucros que eu quis dizer, em nenhum momento, ele quem está dizendo que alguma coisa está errada. Eu não disse de lucros ilícitos, eu não falei que é transa de cocaína, eu não falei que é de roubo, eu não falei que é do São Paulo. Lucros porque a foto foi em julho, ele ganhou a eleição em abril, reconduziu o cara o ano passado como diretor e estavam ali discutindo, eu quis dizer, lucros eleitorais, que eles estariam rachando o lucro da vitória que ele teve e poderia tentar trazer de volta e gravar conversa. É um hábito do Ataíde. Então, eu não, em nenhum momento... E o Leco se pegou nisso. O Pedro, que tem 60 e poucos anos, é mais velho do que eu, 10 anos, o Pedro faz um comentário estúpido, bobesta, infantil, e ele quis se desculpar. Ele começa, será que sobra algum para mim? Eu quero em verdinho. Eu falei, ó, fala com a Ataíde. Nem falo do Leco. Fala com a Ataíde. Só não pega cheque dele. Porque as contas estavam bloqueadas, o cheque não pode ter. Então, eu falei, fala com a Ataíde. Eu nem toco no nome do Leco. O Pedro se sentiu mal com o comentário de o Leco ter, e o Pedro procurou o Leco. Essa é a versão, eu não estava no saguão, eu não vi. A versão do Pedro, e me ligou para falar que ele queria pedir desculpa para o Leco, e ele foi recomendado para fazer isso. Ó, vai lá, pede desculpa, acaba com isso e tal. Ele tem 2 meses que está no conselho. O cara é fresco de conselho. Ele ficou apavorado e queria pedir desculpa. O Leco estava transtornado, estava irritado. Pelo que eu entendi, não chegou a ter agressão. Houve uma troca de ofensas e ele tentou agredir, o Leco tentou agredi-lo, porque o Leco sentiu, parece que o filho deu um chega para lá no Mauad, o Mauad gritou, não põe a mão em mim, o Leco, como pai, se alterou com o resultado, com tudo que aconteceu, com aquela entrevista linda que deve ter dado dor de cabeça para ele. Ele deu uma entrevista espetacular no sábado. Ele devia estar alterado, acabou descontando no rapaz, se alterou. Mas é isso, não é uma coisa tão... assim como a representação do Leco é ridícula... Entendi. Agora o Pedro tem que se defender, fez um BO porque... Sim. Não, mas além da verdade, a gente queria o teu esclarecimento sobre o teu comentário, até porque a gente está encerrando aqui, parceiro. Bom, obrigado pela oportunidade, quero agradecer a todos. Então, aí. Douglas, eu quero te agradecer muito. Queria que você mandasse uma consideração final em 30 segundos para a nossa audiência, que hoje foi imensa. Depois o programa vai para o YouTube, o programa hoje que foi ao vivo em AltV e no Facebook também. Sempre tenham salvo facebook.com/AltV Brasil, para a gente estar fazendo todos os programas às quintas-feiras com os comentários de vocês também. Douglas, tua consideração, meu velho. Bom, primeiro quero agradecer a toda a comunidade são paulina que acompanhou. Eu espero ter deixado todos os pontos bem claros e acabar com a polêmica em torno do meu nome. Eu tenho um carinho, respeito e amor ao São Paulo Futebol Clube. Sou de uma família, fui educado a amar o São Paulo, as cores do São Paulo, e eu espero que o Conselho Deliberativo do qual eu faço parte faça o movimento para retomar o São Paulo, aquilo que o São Paulo merece, as suas conquistas. O São Paulo tem que estar todo ano entre os 5 ou 6 colocados do Brasileiro. Obviamente a gente quer ser campeão, mas se todo ano tiver entre os 4, nós temos que estar disputando o Libertadores todo ano. É inadmissível que o São Paulo fique 2 anos fora de uma Libertadores. É inadmissível. Ficar 2 anos abaixo do 6º colocado. Disputar a Copa do Brasil. Eu não quero ser campeão da Copa do Brasil. Aquilo de ontem não me faz falta nenhuma. Me faz falta se chegar na Libertadores. Aliás, Copa do Brasil nem deveria dar vaga para Libertadores. Porque é do 6º para baixo. Europeias. Não, pô, pelo amor de Deus. Agora só ganha a Copa do Brasil quem foi mal no ano anterior. Então, agora isso é prêmio de consolação. Mas é um critério ridículo, porque na Europa, Copa da Inglaterra, Copa da Espanha... O meu carinho, o meu amor pelo São Paulo, eu sempre me dediquei muito. Espero que a torcida entenda e espero realmente que ou o Leco encontre o caminho ou que a torcida, ou que o Conselho retome
o São Paulo no seu devido lugar. Maravilha, Obrigado. Douglas. Mandou bem aí o recado. O homem é forte mesmo para falar. Paulinho Heavy. Bom, eu espero que, de uma vez por todas, me convenceu, quero deixar bem claro isso. Eu estou vendo aqui, estou presenciando o olhar do cara, a indignação do cara, os documentos que o cara trouxe. Não está falando aqui de groselha, não está falando de abóbora, não montou nada. E se você tem um mínimo de feeling e for uma pessoa isenta, que acredito que seja, porque assiste a gente, deve ter entendido o quão problemático está a direção do São Paulo Futebol Clube atual. Olha o problema que é. Então, cuidado com quem vocês leem, cuidado quem vocês seguem, cuidado aonde vem a sua informação a respeito do São Paulo. E, por favor, se tiverem alguma dúvida, procure o Douglas nas redes sociais. Ele vai ter o maior prazer em continuar explicando tudo isso para vocês, apesar de achar que não é necessário. E é nós aqui, né, Eu tô cheio de dúvida ainda. Mais uma vez, Mais uma vez, cumprimos uma função jornalística no programa que é feito com o maior prazer, com o maior carinho, com o maior afeto, pelo bem e para o bem do São Paulo Futebol Clube. Eu agradeço mais uma vez a imensa a galera que está assistindo, mandando mensagem. Não dá para replicar todo mundo aqui que está mandando, está pipocando, mas ao longo dessa semana nós vamos continuar postando no Facebook. Perfeito. Eu agradeço de coração, muito obrigado. Semana que vem nós estamos de volta, velho. Minha última mensagem. Domínio das instituições midiáticas, sem que as pessoas percebam que existe uma coordenação, parecendo ser tudo normal. O grancismo corintiano. Acorda, São Paulo. É todo dia isso em cima de você. Valeu, nação. É nóis.